Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Percy. Nós somos comadrinhas e você está assistindo ao Pod Madres Podcast. O seu encontro com os artistas de Belo Horizonte. Oi, minhas comadres. Tudo bem com vocês? Eu sou Carlos, Carlota, Carlosita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. Ai, que saudade que eu tava de falar isso. Você tava com saudade de ouvir? Tenho certeza que alguém em casa também tava com vontade de ouvir, porque a gente passou um ano aí ausente, aninho sabático das comadres, pensando em muita coisa, projetando muitas coisas, mas estamos de volta com a nossa segunda temporada, que tá recheada de convidados chiquérrimos, babadeiros, muitas coisinhas por vir, muitos parceiros. E a minha querida Ferci veio! Eu vi, menina! Ai, Olha que só! bom. Oi, eu sou o Percy. Tô muito feliz de estar aqui novamente com a minha querida amiga, né, amiga? Muita coisa aconteceu, né, durante esse tempo, o cenário mudou, né? Tá Mudou redondo tudo, agora. aqui agora é redondo, antes tinha uma luz. Minha louca. Ludmilla, um beijo se você estiver assistindo. Mas, gente, a gente tá, assim, cheio de novidade, né, com essa nova temporada. Conta quais. Só uma? São todas? Todas, conta todas. Então vamos lá. Tem colinha, né? Porque são várias pessoas, a gente não pode esquecer de agradecer todo mundo. Inclusive, né, vocês estão vendo, quem está assistindo, você já tá vendo, mas quem tá aí no Deezer, que não tem vídeo, vai lá no Spotify, troca pro YouTube, e se inscreve, tá? Se você não tiver inscrito, pra você ver que nós estamos todas bonitas aqui de Casa Nova. A nossa Casa Nova é a Teia, é a primeira agência do Brasil com foco em comunicação, feita por criadores de conteúdo. É uma honra a gente estar aqui. Agradecer o time da Teia, que fortaleceu a gente para construir essa nova temporada. A Teia vem desempenhando um papel importantíssimo na comunicação democrática aqui na cidade. Então, convido vocês a conhecerem o trabalho da Teia e de todos os outros criadores que são, juntando a gente, somos 20, né? Então, vai lá conhecer, tem muita gente legal produzindo conteúdo aqui em Belo Horizonte. E se a gente tá bonita de costas e de nuca, é por conta de quem? Gomes Barbearia. Ele, que foi a nossa parceria que manteve, né, elas na régua toda a primeira temporada, continuou quando elas não estavam tendo temporada e voltou agora com a segunda temporada. Segue firme com a gente. Um beijo pro Marcelo, obrigado por tudo. E se elas estão bonitas de nuca, elas também estão bonitas de look, porque essa temporada é simplesmente assinada, o nosso stylist, né, e comunicação visual, por Jobert Garcia, um queridíssimo amigo que é dono do Meu Seu Brechó, que tá aqui pertinho da gente, tá ali na Praça da Liberdade, com a loja física. Você que gosta de brechó, vai lá, as peças são bafo, essas aqui são nossas por hoje, né? Não sei se será amanhã, mas obrigado, Jobert. Em breve, quem sabe, tá aqui com a gente. E o último parceiro, mas não menos importante, né? BH está carnaval, né, amiga? Quanta bebida boa a gente saboreou nesse carnaval, né? Teve uma explosão aí na produção de bebidas enlatadas aqui em BH. E uma querida está aqui com a gente nessa temporada, que é a Stone Light Drinks. Uma bebida feita, né, com produtos de qualidade, de verdade. Deixa aquele hálito fresquinho na boca, né, madre? Dica das beijoqueiras. Então, acompanha a Stone também, @Stone Light Drinks, lá no Instagram. E, né, saboreie aí. Mas lembre de beber com moderação, se beber, tá bom? Se beber também não dirija. Beleza? E aí, a gente preparou uma temporada muito incrível, com pessoas incríveis. E me conta, Madre, por que a gente preparou essa temporada? Porque é chiquérrimo, porque é comeback pra voltar em grande estilo, né? Com tantas mudanças, tantas novidades. A gente chiquérrima, uma convidada chiquérrima é o que a gente merece, né? E pra estrear a nossa segunda temporada, a gente trouxe uma convidada que é um nome de peso na cena eletrônica de BH, meu amor. Ela discoteca desde a adolescência e hoje já virou figura materna aí de várias tecneiras da cidade, tá? Ela já tocou em palcos do Brasil, no mundo e está hoje aqui no Pod Madres. Ela é presidente e residente na Trem Base, residente no The Puta Madre Club e cofundadora da Xombi. Você já sabe de quem que a gente tá falando, né? Então faz barulho que eu quero ouvir. Xoxotine está na casa! Eba! Tudo bem com você, amor? Eu tô ótima, muito feliz de estar aqui com vocês, esse convite incrível. Bom, eu sou a Xoxotine, toco aí desde os meus 15 aninhos,
produzo a Trembase, a Chombi e tô com muitas novidades para contar para vocês aqui hoje. Amo que amo. Então, antes das news, vamos começar lá do comecinho, já que a gente falou sobre o início da discotecagem. Queria que você contasse pra gente um pouquinho como que começa isso, né, na sua adolescência. A gente sabe aí que tem uma influência familiar. Queria que você contasse um pouquinho disso pra gente também e comentasse o quanto que isso reflete no seu trabalho ainda, né? Se isso perpetua algo, alguma referência, algum elemento dessa época de início no seu trabalho hoje em dia. Sim, então, minha trajetória, ela começou quando eu tinha 15 aninhos. Né? Um baby. Xoxo baby na pista. Xoxo baby com meu pai. Meu pai é DJ. Ele é DJ desde os 18 anos de idade. Hoje ele tem 65. Ele ainda toca. Chique. Vou tocar com ele, inclusive, no casamento, no dia da Lady Gaga. Você acredita? Ah, é por isso que eu vi que sua agenda tá com um evento fechado. Falei, gente, ela vai no Rio, faz o bar. É, exatamente. Você vai estar vendo esse episódio, a Gaga já aconteceu, mas finge, ela já vai ter tocado com o pai dela. Ela já vai ter tocado e vai ter sido incrível. Vou tocar no casamento com ele nesse dia. E, enfim, começou com meus 15 anos. Meu pai, ele sempre quis que eu fosse DJ, que eu seguisse os passos dele. Então ele começou a me levar nas festas com ele, né? Ele fazia muito evento, muitos eventos no mesmo final de semana. Então ele também queria alguém de confiança para ficar com ele num evento enquanto ele fazia outro. E ele me ensinou tudo, aí eu acompanhava ele nas festas, né? Então eu ficava com ele na festa do início ao fim. Durante a montagem também eu ia com ele, porque eu sempre tive interesse, né, de aprender sobre as técnicas de som também. E então eu tive aí esse primeiro contato e uma coisa assim, né, que influencia, me influencia até hoje, dessa época, são as referências dos anos 80, né? Porque quando eu ia com ele nessas festas, eram festas que tocava de tudo, mas tinha aquele momento dos anos 80, um new wave, que eu sempre gostei, e é uma coisa que conversa muito com, né, com o meu estilo sonoro, com a minha identidade sonora atual, né? E que também ajudou na minha construção da minha identidade, sabe? Então é uma coisa assim que tem muita influência do meu pai, né, dessa época enfim, onde tudo começou. Bafo. Que incrível. Imagina ter um pai DJ em casa Amiga. e levar pras noitadas. Amiga, Meu passa sonho. de herança familiar. Ai, o dom. Para, eu amo. Todo mundo lá em casa toca. Meu pai, minha mãe que eu ensinei pra ela. Teve aquela Mentira. Chombi do Dia das Mães. Verdade. Nossa, agora que eu lembro disso. Verdade. E ela aprendeu muito fácil, porque ela era professora de dança. Então ela... a família toda na música. Ai, Toda artista. Então ela sabia o compasso certinho, a hora de entrar, então ela aprendeu rapidinho. E a minha irmã também toca, mas pra ela é um hobby, né? Sim. Mas aí eu ainda vou fazer uma Chombi, Full Xoxo Family, não é não? Ai, que eu tudo, amo. é mesmo, com seu pai. Gente, imagina. Chombi de Natal, que é aquele momento com a família, aí você traz todo mundo pra uma ceia. Que incrível! E você aí já passou por vários palcos, né? Inclusive fora do Brasil, né? Fez uma turnê ano passado, chiquérrima ali, de outubro a novembro. E eu queria saber de você como foi, né? Foi a primeira vez que você foi pra fora tocar, fazer uma turnê, né? Com tantas datas. Como que foi essa escolha de espaços também? E como foi sua experiência como mulher, né, fora do Brasil, se você foi bem recebida fora de casa e acolhida, porque aqui quando você chega todo mundo quer estar pertinho, quer ser o front. Então como é esse trato com você sendo uma mulher DJ fora do Brasil representando uma música eletrônica? Então, foi uma experiência incrível, mas muito desafiadora também, né? Porque acaba que o machismo, ele também existe muito forte lá, né? E lá... era um espaço que eu estava completamente diferente daqui, eu estava muito longe de casa, muito longe desse calor, assim, dos Xoxotiners. Inclusive, no dia que eu fui tocar no Watergate, eu estava muito, assim, nervosa. Era um nervosismo, assim, estava fora do normal, mas eu sabia que era porque eu estava, né, tocando muito longe de casa. Era a primeira vez que eu estava tocando em Berlim, num clube histórico. E... estava sendo muito bem recebida pelos produtores, outros DJs, né? Mas eu ainda estava assim, meio receosa, eu não sabia como é que seria em relação ao público.
E foi incrível, incrível. Fui muito bem recebida pelo público. Eu tava muito insegura, assim, porque eu falava, não vai ter meus xoxotiners lá, sabe? Eu vou chegar lá e não vou ver os xoxotiners de longa data, assim, no meu front. Então, eu estava nervosa por causa disso. Mas eu vi o surgimento ali de novos xoxotiners. Porque foi, assim, foi um calor, assim, do público. Todo mundo dançando e a pista só enchia. E era uma segunda-feira. A pista só enchendo, todo mundo gritando. Muita gente me parou depois do set para falar como que fazia muito tempo que eles não ouviam um set de techno, que esse clube que eu toquei, eu fiz um set só de techno, era uma festa brifada no techno. E me paravam para falar que tinha muito tempo que não via um set de techno assim, sabe? Com emoção, com muito groove. Porque eu levei muito isso pro meu set. Era um set de techno, mas não aquele techno retão. Era uma coisa mais groovada. Então, foi assim uma recepção incrível. E eu me senti muito bem acolhida, muito bem, tanto pelos produtores, mas mesmo assim, quando a gente vai tocar, a gente ainda se sente, né, como mulher meio, né, insegura, né, o que vai acontecer, será que o público vai ser aquele público que a gente está acostumada? Então, foi desafiador, assim, também, mas foi muito gratificante, foi uma experiência muito maravilhosa. Depois que você fez esse show, nos outros você já soltou, você já ficou mais tranquila? Tipo, como se fosse uma prova? Sim. Eu toquei num bar que é um bar, mas ele vira um clube quando dá 10 horas da noite, lá em Madrid. E todo mundo, quando apagou assim, as luzes, né, e ficou um clima mais de clube, as pessoas foram para trás de mim, encheu também, e aí o palco era meio que no meio, então tinha um espaço atrás. Todo mundo foi para trás e ficava lá do meu lado dançando, igual um boiler room, igual um Xoxo Boiler. Xoxo Boiler. E aí as pessoas me abraçando, falando, nossa, tá tudo, tá incrível. Aí tinha gente que começava a falar espanhol comigo, e eu, meu Deus, meu espanhol tá muito ruim, o que tá falando? Muira, E, enfim, aí foi tudo deslanchando, assim. Muito incrível. E você fez uma gravação de set, foi durante essa turnê, né? Sim. Como foi isso? E como é que você prepara assim, o set? Você já prepara pensando, tipo, isso aqui é um trabalho para uma gravação. Esse outro aqui vai ser um trabalho para uma pista cheia de pessoas dentro de um clube. Como que é o seu processo de idealização, assim, seu processo criativo? É um processo bem diferente, porque para uma gravação, a gente costuma, né? Eu costumo já ter uma ordem pré-definida, mas que talvez eu não siga, né? Não quer dizer que eu vou seguir essa ordem, porque na hora que eu estiver gravando também eu posso sentir, vai muito do feeling também, né? Então eu faço uma pré-estrutura, né? Uma ordem assim pré-definida, e eu gosto muito, principalmente nos sets gravados, de contar uma história. Eu tento ao máximo contar uma história com início, meio e fim, para não ser aquela mesma coisa o tempo inteiro, né? Para as pessoas se emocionarem, sabe? Sentir muitas coisas diferentes durante o set, né? Para provocar também muitas memórias afetivas. Então, eu sempre falo, né, que costuma ser sensual, misterioso, intenso, dramático. Amor. Um nome de livro, um nome de álbum. Exatamente. Sensual, misterioso, intenso, dramático. O set... É o nome da turnê, pode ser também. O set da Horror mesmo, quando eu recebi, né, a confirmação de que eu ia gravar lá, eu falei, vai ser o set, o Xoxo set, sensual, misterioso, intenso, dramático. E foi. E foi assim que eu me baseei para, né, construir ele. Já numa festa, num evento, tem muitos outros fatores que eu analiso, né, para primeiro começar a minha pesquisa musical. Eu sempre faço uma pesquisa musical diferente para cada festa que eu toco, porque cada festa tem uma atmosfera diferente. Chique. Então, isso é a primeira coisa que eu analiso, a atmosfera da festa. Eu não vou chegar
numa festa com uma vibe mais alegre pra cima, tocando uma coisa mais dark, sabe? Não, eu vou tocar uma coisa mais nostálgica, mas dentro da minha identidade sonora, sempre dentro disso. E eu faço uma pesquisa musical, né? Então faço uma pasta e vou jogando as músicas que eu vou achando nessa vibe, atmosfera, mas eu não faço uma ordem. Aí eu já vou no feeling, porque depende muito de como o público vai estar na hora, quem vai tocar antes de mim, como a pessoa que vai tocar antes de mim vai acabar o set. Então você faz questão de chegar... Isso. Escutar... Tem muito legal. artista que chega na hora de tocar. Isso. Eu nunca entendi isso, porque eu acho que é muito diferente você chegar cedo para você já ir sentindo a atmosfera, entender como é que tá a festa, como é que tá o público, porque isso influencia muito no set, assim, eu acho que para mim é uma coisa muito importante. E várias vezes quando eu tô tocando eu faço uma pasta, né, uma pesquisa, tem lá 100 músicas. Um set de 2 horas costuma ser 40 no máximo. Tá lá 100 músicas, mas tem hora que tô lá tocando, eu lembro de uma música que eu amo muito e que eu lembro que naquele momento ali eu vou tocar ela e vai encaixar perfeitamente, as pessoas vão se emocionar. E eu busco essa música numa pasta de uma festa que eu toquei há 2 anos atrás, sabe? Então é muito feeling, assim, do momento também. Você falou que você conta histórias no seu set, que você, né, busca trazer emoção, né, para as pessoas. Eu queria saber se tem algum set que você se emocionou, assim, tocando ele. Tipo assim, estou aqui fazendo isso, eu vim para trazer isso para as pessoas, mas eu estou, assim, extremamente emocionada. Tem algum dia? Sim. Todos os sets meus na Chombi são assim. É impressionante. Eu sempre... É muito louco, porque eu me sinto a pessoa mais realizada do mundo, mais feliz do mundo, em todos os sets que eu tô lá na Chombi tocando, e eu consigo contar essa história, porque também é a festa, né? Eu falo que a Chombi é encontro mundial dos chutiners. Ali parece que é uma festa. Eu falo que também é a minha festa de família. É uma festa de família, sabe? E eu e o André, o Ribs, my love, a gente começou a Chombi com esse objetivo mesmo, de ser uma coisa mais íntima, uma festa de família, sabe? E ela é. E eu sempre chego para tocar na Chombi muito, assim, confortável, mais que confortável, sabe? E ali eu sinto, enfim, muita emoção. Todos os sets que eu meio que falo assim, aqui eu vou tocar o que eu mais amo tocar. E é isso. Inclusive teve uma Chombi, essa foi a mais especial de todas, a Chombi nas Montanhas, que eu toquei por 4 horas na CDJ 350. E quando estava amanhecendo numa montanha, foi uma festa clandestina que a gente fez. Foi numa montanha. Não pode nem falar onde foi. Eu e Ribs, a gente chegou, botou o som, botou as bebidas pra vender e fizemos uma festa. Foi, chique. E eu tava lá tocando, tava fazendo 3 graus. E meu pé já tava doendo, porque a gente que montou tudo, o bar, o som. E a festa começou 4 horas da tarde. E quando deu 5 horas da madrugada, eu estava tocando, estava amanhecendo. E as pessoas ali, eu comecei a tocar as músicas que eu gosto de ouvir em casa. E as pessoas estavam ali se emocionando com essas músicas, sabe? Era meio que isso, assim. O que você ouve em casa? Quero saber. Eu escuto muito synthwave, new wave, por exemplo, Boy Hash. Um duo, assim, que sou muito fã, sou apaixonada. Meu sonho é trazer eles para BH. Ainda vai rolar. Então, eu tocava essas músicas e as pessoas estavam ali vibrando com as músicas. E são músicas que significam muito para mim, sabe? Então, aquilo estava sendo uma coisa muito especial. Como toda Chombi. Tem algum... Quer perguntar? Não, pode ir. Tem algum... que você falou, né? O que você ouve em casa. Tem algum artista que você ouve e as pessoas jamais imaginam que você gosta? Muse. É? Gente, fui em 10 shows de Muse, tenho uma tatuagem de Muse. Chocante. E era viciadíssima em Muse. Ainda gosto, eu ainda escuto, óbvio.
né? Mais music. Eu fui muito obcecado por uma música deles, mas eu era fã de Crepúsculo. Neutro está colhido. Eu amo essa. Chocante. A gente tá falando de Chombe, né, da sua filhinha, e você falou muito do Hips agora, então vamos aproveitar, vamos falar de Chombe e Trem Base. Você falou um pouco de como que, né, partiu essa idealização da Chombe. Queria também que você contasse pra gente um pouco de como parte a idealização da Trem Base enquanto festa, enquanto coletivo. E o que tem, assim, qual que é a subjetividade, às vezes, que talvez, né, diferencia uma festa da outra, assim, se ela existe e como ela é. Então, a Trem Base, ela começou como um coletivo, uma festa de amigos, né? Todos os integrantes da Trem Base são amigos de adolescência, infância e adolescência. A Debinha, por exemplo. Eu conheço ela desde o meu 3º período do ensino infantil. E todo mundo ali se conheceu em diferentes partes da vida, momentos da vida, mas a gente já era amigo antes de começar a frequentar os rolês de música eletrônica. E todo mundo se reencontrou quando a gente começou a frequentar a cena eletrônica. E a gente se reencontrou e todo mundo ligado à música, né? Eu já estava tocando com meu pai, o Léo também, músico, o Diego já se interessava, o Gabriel, o Vaguinho, eu e o Ribs, a gente já produzia uns rolês. A gente, inclusive, produziu o aniversário dele. Nossa Senhora, foi, assim, caótico. A gente tinha o quê? Foi aniversário de 19 anos dele. Eu e ele produzimos. Então, a gente já gostava de produzir festa, né? E aí, todo mundo se reencontrou. E quando a gente começou a frequentar, né, as festas de música eletrônica, a gente também tinha um desejo de tocar nas festas. Então, para entrar, assim, na cena, a gente falou, vamos criar uma festa, um coletivo, né? Então, a Trem Base veio disso. E a gente começou, né, a se interessar mais e mais, né, principalmente pela questão da democratização também do espaço urbano de BH, né, com as festas. E a Trem Base foi crescendo, né, crescendo. E agora, né, a Trem Base, ela vai começar a se posicionar mais como uma produtora, né? Principalmente agora com a abertura do espaço, que eu não posso contar muitos detalhes. Olha, spoilers, então. Mas a Trem Base, né, as próximas festas da Trem Base serão as últimas, porque a Trem Base, aí ó, já tô dando acho que alguns spoilers, mas assim, porque a Trem Base, ela vai começar a se posicionar como uma produtora, né, com um espaço, mas que vai ser uma produtora que terá um leque aí de festas, né? Por exemplo, a Chombe agora isso, uma festa do leque, né? A primeira do leque de produções da Trem Base, porque eu e Ribs, a gente também tem planos maiores também para a Chombe. A gente quer que ela cresça mais um pouco, né? Alcance outros patamares. Então, e isso é muito interessante, porque a Trem Base, né, é uma festa que você vê que abraça diferentes estilos musicais, né, diferentes públicos. Isso sempre foi assim o desejo, né, o objetivo da Trem Base de trazer aí novos públicos, abraçar novos estilos musicais. Já a Chombe, ela já é mais nichada, né, já é um estilo musical mais definido, né, uma coisa mais assim, um house mais dark, mais chique. E a Trem Base já é mais pra cima, alegre, acelerada. Mas quando essas coisas, elas, sabe, se unem, acho que os públicos, né, acaba tendo uma interseção desses públicos, e os públicos, os diferentes públicos, conhecem também do outro estilo e acabam gostando. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante para a cena, né, no geral, também crescer, sabe? Muita gente que, por exemplo, vai numa Trem Base, né, uma Trem Base que... numa Furacão Trem Base, que já é uma coisa mais acelerada, funk e tal, conhece a Trem Base e... aí depois vai numa Chombe e fala assim, olha, que som legal, eu também gosto disso,
sabe? Aí vai numa outra festa também da cena eletrônica, numa Mientras, porque se interessa, começa a pesquisar, começa a se interessar, fala assim, olha, eu também gosto disso, olha. E é isso. Então, acho que... Que chique! Esses spoilers também nessa. É bom, é legal ver essa visão mesmo de abrir um pouco os projetos, né? O leque. Tipo assim, cara, a gente é muito foda, a gente faz isso aqui muito foda, por que a gente pode fazer mais? Sim. Né? E diversificar o leque. Sim. E aí eu queria trazer um ponto sobre a Trembase, que a cidade, né, tem uns eventos grandes, né, como o carnaval, como a virada cultural. E a Trembase é uma festa que está presente, né, nesses eventos, né, da prefeitura, né, eventos aí do poder público. Sim. E aí eu queria entender um pouco, porque, né, a gente sabe que é um movimento para você estar dentro desses espaços, né? Porque tem edital, tem grana ali, às vezes a grana não é suficiente para você fazer o rolê do jeito que você quer, então você tem que botar a grana e às vezes você acha que aquilo, né, vai ser legal para dar visibilidade. Então eu queria entender por que a Trembase opta por estar dentro desses eventos de espaço público, porque tem outras festas da cidade, né, de diversos gêneros, né, não estão. Então é realmente uma escolha. E aí, nesses lugares, você também entra no que você disse, de diversos públicos. Ali pode ter um xoxolover, né? Mas pode não ter, né? Pode ter uma pessoa que nunca foi. Então, eu queria saber um pouquinho, por que vocês fazem esse movimento de estar nessas festas da cidade? Então, é para democratizar, né? O público, a cidade, os espaços, porque... a gente tem, né, como festa independente, uma dificuldade enorme para estruturar um evento, né? São planilhas, são custos exorbitantes, né? Sem apoio de grandes marcas, sem apoio, né, da prefeitura. E para conseguir pagar um evento, a gente tem que colocar preços de ingressos que a gente também se frustra, né? Que a gente queria, obviamente, né, ter ingressos com preços mais acessíveis. Então, a gente entende que a gente tem que estar também, né, nesses outros espaços, né, correr atrás também desses editais, desses eventos gratuitos, para as pessoas, né, que não consegue, não tem condição, também participar e, né, conhecer também, né, as pessoas. Enfim, acho que é muito isso. Acho que é uma democratização, sabe, da cena, da cidade, do público e dos espaços. Eu penso como que Belo Horizonte é da rua, né? O carnaval, o principal evento da cidade, né, e tal. E eu acho que a música eletrônica, né, deve também sempre ocupar outros lugares, né? O Deputamado há quanto tempo tá aí? Sim, exatamente. Né? Fortalecendo a cena e mantendo ela como ela é incrível, né? Então, cara, tem um trio elétrico, sabe? Isso é... E ele, aquele tanto transcende. de gente, sabe? As pessoas ali vibrando. É incrível, é incrível. Isso é bom, assim, pra cena no geral, né? Porque vai trazendo novos públicos, novas pessoas vão conhecendo. A cena ela é muito cíclica, né? Então, tem pessoas que vão saindo, mas, né, novas pessoas assim que vão conhecendo. Então, é muito isso. Que legal, né, amiga? Muito. E aí, a gente falando de democratização, né? Você também tem uma outra forma dessa democratização de levar o acesso à música eletrônica e agora pensando já num profissional, né? Que é capacitando pessoas, né? Você dá aulas de DJ em pesquisa musical e eu queria que você contasse pra gente como que surgiu essa ideia em você, assim, como que você desenvolve esse projeto, como que tem sido. Então, surgiu de uma demanda, assim, teve uma época que eu comecei a receber muita mensagem de muitos xoxotiners falando, quero aprender a tocar com você, quero aprender a tocar com você. Só que eu ficava insegura, porque eu nunca dei aula de nada, né? E eu pensava, gente, será que eu consigo ensinar? Será que eu consigo ser uma xoxo teacher? Não sei. E aí, então aí eu fui
pensando, né? E aí essa demanda foi aumentando. E aí eu comecei a pensar uma coisa, porque que aí já é coisas que eu sinto tocando, que eu comecei a desejar o mesmo para essas pessoas. Porque quando eu tô tocando, eu me sinto a pessoa, assim, mais feliz do mundo. Tocar é a base da minha vida. Eu falo que se eu parar de tocar, eu posso morrer no dia seguinte. Porque, tipo, eu não me vejo parando de tocar em nenhum momento da minha vida. Eu falo que eu nunca vou aposentar disso. Eu estarei lá velhinha tocando. Amo. Igual o Xoxô Pai. Xoxofada. Estarei aí, 80. Então, assim, não consigo. É uma coisa que me move. É o que me move no meu dia a dia, é tocar. É o que me move durante a semana. Uhum. Então, e o que eu sinto quando eu tô tocando, a emoção que eu sinto quando eu tô tocando, né? Ver aquelas pessoas que também... pessoas... Tem uma pessoa, uma Xoxotiner, que me enviou uma mensagem que eu me emocionei muito uma vez. Que foi no carnaval passado. E ela falou que ela tava num quadro depressivo, assim, muito forte. Não tava, assim, nem saindo direito e tal. E resolveu ir no after da Trembase, do trio da Trembase no carnaval. E eu fui, nesse dia, eu fui a última a tocar. E ela ficou lá até o final pra me ver tocando. Nunca tinha me visto tocar. E que depois que viu o meu set, meio que viu que a vida fazia sentido. Ela me falou isso, assim, escreveu um texto lindo pra mim. E que deu, assim, sabe, uma felicidade que ela não sentia há muito tempo, me vendo tocar. Uhum. E quando eu li aquilo, eu falei, eu quero que, sabe, as pessoas, elas sintam o que eu sinto quando eu tô tocando e que elas sintam também essa felicidade, essa realização de ver as pessoas ali apoiando o seu trabalho, sabe? Vibrando por você. Eu quero que as pessoas também que queriam aprender comigo a tocar sentissem isso que eu sinto quando eu toco. E foi isso. E aí eu falei assim, quer saber? Vou dar um jeito. Vou aprender a ensinar. Aprender a ensinar. Eu vou aprender a ensinar. E aí eu criei um método assim, mais prático mesmo. Uma coisa mais leve, prático. Sem muita teoria. Porque é isso, tocar também é prática, sabe? Uhum. E o mais importante sempre é a pesquisa musical, nunca é a técnica. É a pesquisa, é o que você conta, a história que você conta com as músicas que você gosta, sabe? E comecei a dar aulas, muitos alunos maravilhosos, que eu amo. Fiquei muito orgulhosa de muita gente. E foi isso. Que legal. Você já foi em algum set de algum aluno seu? Já. Já? Já. Que legal. Como Já. foi a sensação de eu alguém que você ensinou? Eu fiquei assim, com um sorriso na cara, o tempo inteiro. Meu maxilar ficou até doendo, de tanto que eu fiquei sorrindo. Que tudo! Eu fiquei assim... Aquelas cool mami mesmo, né? Aquela de Meninas Malvadas, que ela fica lá com a Regina George dançando, ela fica lá filmando, tipo isso. Né? Que legal. Muito bom essa transmissão, né? De conhecimento, né? E a cena continua, né? Existindo, né? Faz com que, de certa forma, o seu legado, né? Continue em outra pessoa, porque você ensinou ela, né? Ela leva, né? É isso. Ali com ela. E aí eu queria saber, né? Já que a gente está falando um pouco de contribuição, né? De transmitir, né? Conhecimento e tal. Além da Trembase e da Xombi, né? A cidade tem vários produtores, várias CES, vários movimentos, vários coletivos. Tem algum movimento que você gosta também de colaborar, que você gosta de contribuir, que você tem uma aproximação, que você troca uma ideia? Como que é? Então, eu gosto de colaborar com todo mundo, amo. E, né, eu também gosto de colaborar de outras formas, por exemplo, a minha Entras, né? Eu fico responsável pela gestão, assim, do som da pista.
eu fico responsável para ver o som como público, ouvir, prestar atenção no som como público, né? E ir lá no técnico de som, nos técnicos, né? Para falar, olha, acho que dá para aumentar mais um pouco, porque eu também tenho esse conhecimento, né? Então, eu também sei quando que o técnico, até onde ele vai poder aumentar o som, para não estourar as caixas, né? Para não ter algum dano no equipamento. E também dar assessoria assim, para o DJ, né? Fazer essa ponte entre o DJ e o técnico de som. Porque muitas vezes tem muitos técnicos de som que são, né, mais assim, não dão muita abertura para os DJs, assim, para alguma coisa que o DJ pede, né? Eu já vi isso trabalhando com alguns técnicos de som que não eram meu pai. Porque, para mim, o melhor técnico de som de BH é o meu pai. Contratem ele. Então, eu já vi situações assim. Então, eu meio que faço essa ponte, sabe? Tendo esse conhecimento também técnico. Sim. E uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu tô gostando muito, as colaborações que eu tô fazendo com festas que não necessariamente são da cena eletrônica, mas que dialogam com a cena eletrônica e que me desafiam, tô amando esses desafios, que já é absurda, por exemplo, uma festa pop, a Rasga, né? Que me pediram para fazer xoxô sets especiais, né? Para eles, para festa, né? E eu fiz, assim, desafiaram para isso e foi incrível, amei. Inclusive, surgiram novos xoxotiners, Amo. sabe? A partir daí, entendeu? E aí, novas pessoas que, por exemplo, uma pessoa que frequenta Absurda, que é uma festa pop, eu já fiz um set pop, mas com umas referências mais à música eletrônica, se interessou, procurou sobre o meu trabalho, descobriu a Trembase, Xombi, e tá aí, conhecendo, sabe? É meio que isso. Eu amo essas colaborações. E também, claro, as festas que estão surgindo, sabe? Eu sempre falo pra todo mundo, assim, conte comigo pra tudo, dicas, sabe? Divulgação, e é isso. Que legal, porque é importante a gente manter essa colaboração, né, na cena. Porque a gente não é concorrente, mas no sentido assim, cara, se o meu rolê tá legal, contribui pro seu também ficar. Sim. Não, e quanto mais festas surgem, mais a cena cresce. Mais a cena cresce. Porque cada festa nova que surge é um grupo, assim, de pessoas que vão trazer um novo grupo de pessoas. Entendeu? Então, quanto mais festas surge, assim, mais a cena cresce. Então, que surjam mais festas e é isso. Que legal. Conte comigo para tudo. Que legal. A galera passa por todas, né? Porque, tipo assim, quem gosta da música eletrônica vai Sim, busca exatamente. todas as festas, né? Elas passam o mês inteiro indo em festa. Sim, exatamente. Haja cheque especial do Natal. Não, um beijo pro tal, a louca. Aí, tem a virada cultural, pra não usar do cheque especial, tem o carnaval. Carnaval, parada. Exatamente, parada, verdade. E falando de projetos, quais projetos do futuro? Quais os planos? Quais os próximos passos? Eu ouvi, assim, chegou a ouvir alguma coisa sobre EP ou eu tô inventando? Como que é isso? Então, gente, babado, novidades. Então, meus projetos, eu tô com vários projetos, assim, novos. Um deles é que eu vou lançar um álbum esse ano. Ia ser um EP, Chique. mas aí, na verdade, vai ser um álbum. Chique. Xoxô álbum. Não é um EP, é um álbum. É um álbum, Xoxô álbum. O Xoxô álbum. Né? O nome já falou aqui, né? Qual que é mais cedo, que pegou. Aqueles. E depois, né, do lançamento desse álbum, inclusive estou refazendo o Xoxô Site, porque aí vai ter novidades também no Xoxô Site. E depois, né, do lançamento do álbum, eu pretendo fazer uma Xoxô Tour pelo Brasil, assim, né? Alguns clubes, assim, do Brasil. Inclusive a ROR, né? Quando eu gravei lá, eles ficaram chocados
com um tanto de gente que tava acompanhando ao vivo. E um tanto de gente comentando, falando, eu sou Xoxotine, eu sou Xoxotine. E aí, o cara que fica responsável lá no estúdio, quando eu terminei o set, ele falou assim, what is this? Too many people! ele ficou muito chocado com o tanto de gente que tava lá. Eu sou Xoxotine, eu sou Xoxotine. E ele falou assim, nossa, as portas daqui estarão sempre abertas quando você quiser voltar a gravar. E eles me mandaram um e-mail essa semana, me convidando para gravar lá de novo no segundo semestre. Aí eu tô vendo se, depois da divulgação do álbum, eu sei lá, vai que dá pra fazer uma Xoxô Tour menorzinha por lá, né? Primeiro semestre, segundo semestre, quando vem esse álbum? Segundo semestre. Segundo semestre, porque tá babado, tá intenso. Tem quanto tempo que você tá trabalhando nesse álbum? Olha, tem uns 2 anos. Gente, tem muito tempo. Tem muito tempo. A gente fica xingando as divas pop, Não, elas demoram 5 anos pra produzir um álbum, tem né, Lady muito Gaga? tempo. Chocado. Né? Eu tô estudando muito também, né? Eu quero... Ai, será que eu dou esse spoiler? A gente quer, e a audiência também. Eu vou colocar uns vocais, sabe? Que tudo! Então eu tô estudando muito isso, né? Quem tem, joga. Mas não vai ser muitos, vai ser uns vocais sensuais, misteriosos e textos dramáticos. Ai, que tudo! Que legal. Legal, bom te ver explorando outras coisas também, né? Sim. Como artista, né? É legal essa exploração. E é isso, é explorar tudo o que eu tenho na música, que é aquilo, é o que me move, sabe? Que legal. Multifacetada, Ansioso pra dar stream. Ou de Taca Stream na Lenda, Taca stream, show. A gente tá indo agora pro nosso quadro, né? Aquele queridinho quadrinho de todos. Que ele não... A gente não vai largar dele. Não vai largar, amiga? não, né? Porque Não a vai gente é largar, não. emocionada. A gente é né? emocionada. Pisciana, tadinha. Minha lua em peixes, né? Então, qual que é o nosso quadro, amiga? O Emocionou, aquele quadro onde a gente chega aqui com uma dica, uma xoxodica, uma dica chiquérrima. Ou quer compartilhar com vocês alguma vivência, algo que a gente, né... leu, absorveu, um momento que a gente viveu, uma festa que a gente foi, que deu aquela emocionada, que a gente quer compartilhar, ou algo que a gente queira indicar, enfim. Você quer começar? Você quer fazer sua Quero, pega aí pra mim o que está primeiro? atrás de você, porque eu trouxe a minha indicação hoje. Olha. Que a minha amiga vai ficar aqui de Dani Calabresa. Aracida Top Tadinha, já tá ansiando. Vai ficar mesmo? Posso Então ficar, tá bom. pode ficar à vontade. Daniel Matos, nosso querido amigo aí, lançou um livro recentemente, né? Celeste. Ele já passou aqui pelo Pod Madres. Então vai lá no episódio dele, a gente fala de religião, né? Mas outras coisas envolvidas, né? Dentro desse recorte do Daniel, de sexualidade, de música pop também, porque ele é uma pessoa super fã de Ruge, né? Tem 2 fãs do Ruge. E ele é um deles. Brincadeira aos fãs do Ruge. Mas o livro Celeste do Daniel me emocionou de uma forma muito grande. Porque, assim, ele falou que o livro era sobre a avó dele e tal. Mas eu jamais imaginaria que era um livro onde passa 3 gerações. E o recorte é muito o trabalho de uma pessoa doméstica, né? A avó dele era, a mãe também. E a Celeste, né? Que é a Celeste não. Ih, deu branco agora. Clarice, que é a neta, né, da Celeste, ela é a única que sai, né, dessa zona aí de trabalho doméstico e tal. E isso me atravessou muito pela minha mãe, né, tá aqui com a gente, em como que as oportunidades, né, antigamente eram muito fechadas para as pessoas, né. Minha mãe trabalhou como doméstica a maior parte da vida dela, então esse livro me emocionou muito pela história e principalmente pelo lugar político que ele tá, porque ele fala também da desapropriação de alguns espaços de Belo Horizonte quando teve a Copa, né, as obras da Copa, então algumas comunidades tiveram que ser desapropriadas. Então fala ali de como que é deixar um espaço físico que você viveu a sua vida inteira, né, que tem uma importância aí na sua criação como pessoa, né, enfim. Então é um livro lindo, é um livro emocionante, a escrita do Daniel é impecável. Eu tava me imaginando assim, dentro das cenas que ele escreveu, que é uma linguagem muito fluida, é uma linguagem, assim, muito gostosa de ler. Então é um livro super acessível
E recomendo super, leiam Celeste, né? Um autor aí, nosso amigo e também aqui de BH, que é super importante a gente fortalecer os nossos. Né, amiga? Talentosíssimo, e vão assistir o episódio dele na primeira temporada também, porque é um babado. E você, minha comadre, o que você trouxe de indicação hoje? Indicação, é uma coisa que me atravessou, mas ela tem um registro, então eu vou indicar que vocês assistam esse registro, porque eu estava navegando pela timeline do Twitter ontem, e aí eu fui impactado com esse vídeo, que foi postado pelo perfil da Masterplano, que é uma fala do Vitor Lagoeiro na Câmara Municipal, na audiência que rolou, se eu não me engano, foi essa semana. Esse episódio está indo ao ar em maio, mas a gente está em abril aqui gravando. Sobre uma audiência que era o balanço, né, do carnaval com a Comissão de Cultura. E o Vitor traz justamente tudo isso que a gente falou sobre, principalmente, né, com o foco puxado para a cena eletrônica, claro, ele é da Masterplano, e ele fala não só em nome da Master, mas de todos os coletivos da cena eletrônica, sobre os rumos, né, que o carnaval vai tomando e as dificuldades de produzir, de estar ocupando esses espaços e esses eventos de rua, enquanto, né, os coletivos da cena, e você vê ali o poder público, né, a prefeitura pagando um cachê milionário para trazer alguém, por exemplo, como o Alok, e não é uma questão, né, voltada para o Alok, a gente está questionando a prefeitura e a transparência de como, né, do cascateamento do recurso e da grana que chega e como ela chega para onde ela vai. E, né, para quem soube do que aconteceu, né, no bloco do Alok, que o parque municipal precisou ser aberto porque as pessoas estavam sendo esmagadas. Então você investe muito dinheiro para pagar um cachê de um artista de fora e faz uma coisa que coloca ainda, né, em risco a população. E aí esses coletivos, essas festas e os próprios blocos, né, da cidade passam aí o ano inteiro fazendo eventos, fazendo vaquinhas, trabalhando, abrindo mão do cachê para poder investir e conseguir sair, e abrem vaquinhas de 12 mil, 15 mil, 20 mil para poder custear a saída de um trio que não é tão grande, que é menor do que o trio do Alok e dos artistas muito de fora menor, que vieram, né, que tem um som um pouco mais precário, se virando nos 30, para poder fazer isso chegar na rua, fazendo festas fechadas numa época que a gente devia estar só celebrando a rua, né? E aí você precisa fazer uma festa paga e a galera ainda vai lá e contribui. Enfim, fazendo essa provocação, trazendo esse choque de realidade dentro da Câmara para que as pessoas, né, entendam que a gente está ciente das problemáticas, de como isso chega, do quanto está difícil, e o carnaval cresce cada vez mais ainda assim, e ele não cresce por causa da prefeitura, ele cresce por causa da população, do povo, dos coletivos. Então quando a gente bate nessa tecla que o carnaval de BH ele é de rua, ele é de luta, é porque ele tem essa história, é porque ele cresce a partir daí. Então para você que é de fora de BH, ou para você que está chegando no carnaval de BH agora, você começou a consumir ele há pouco tempo, se jogar nele há pouco tempo, incentivo e indico para você procurar entender um pouco mais da história desse movimento. Acessa lá o perfil da Masterplano para ver esse vídeo, é uma fala de 5 minutos sensacional. No perfil da Bela Gonçalves também tem outras pessoas que estavam lá na Comissão de Cultura também, com outras falas tão potentes e tão poderosas e atravessadoras quanto. E é bom pra gente entender a situação que a gente vive e cobrar transparência e cobrar incentivo. Sim, cobrar quem a gente elegeu, que ele esteja lá lutando, né, pela essa cultura, pelos espaços públicos serem ocupados, pelas festas que a gente vai, que essas festas tenham recurso. Então, assim, a gente acompanhar, não é só lá apertar o númerozinho e tchau não, gente. E a gente tem, infelizmente, esse costume de esquecer em quem a gente votou, a gente num senso comum, e esquecer de cobrar, porque você colocou ele lá e ele tá lá para te representar o que você acredita, né? Dentro de um coletivo, claro. Que bom que você trouxe esse assunto aí, chocada. Sim. Muito bom. Chocante, né? Chocante. E você, Xoxo, o que te emocionou? O que você gostaria de compartilhar? Olha, o que me emocionou muito recentemente aí, né, tem relação a isso, ao carnaval. E é isso, né? A ocupação desses espaços. Foi o trio. Eu fiquei muito emocionada no trio da Trem Base, quando eu subi no trio e eu vi aquele mar de gente. E aí eu subi com a minha mãe lá, né? Minha mãe tava com o leque dela, xoxomó. E ela me abraçou e falou assim: vocês são muito foda. Olha o que vocês fazem, assim, olha esse tanto de gente, olha o tanto que vocês, né, se doam para isso, assim, né, para estar proporcionando isso também.
sabe? Pra esse tanto de gente. E aí eu ficava olhando, assim, vendo aquilo tudo. E aquilo me emocionou muito, sabe? E com certeza emocionou todos nós, meus companheiros da Trembase e da cena também. Todos os trios, sabe? De todos os coletivos, de todas as festas da cena que eu fui, foram maravilhosos. E todo mundo ali, né? Dando de tudo para fazer acontecer, sabe? Mas aquela energia boa pra cima o tempo todo mundo ali se emocionando e vivendo e provocando coisas incríveis pra todo mundo que tava ali na rua curtindo, sabe? É isso. Que tudo. Amei esse papo, gente. A gente não podia estrear melhor. Eu amei muito. A régua aqui em cima já, amor. Gata. Curadoria delas tem que estar afinadíssima. Uai, passou um ano à toa? Não, passou um ano trabalhando, estudando, fazendo planejamento. E foi mesmo, que elas estudaram, né, amiga? Porque a gente não ia voltar, né, assim. Aí qualquer coisa, não, né? O negócio é subir. Terminamos com lamparina, amor, vem xoxotine e aí, ó, o céu é o limite. Bota pra subir. Bota pra subir. Simone Tebet aqui não. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, agradeço, por ter compartilhado gente. esse momento com a gente. Trago todas essas palavras lindas, tudo que você contou. Eu amei muito A gente conhecer você ainda um pouquinho mais, né? Outra faceta de Xoxotine para além das pistas. Xoxotine além das pistas. É o nome do documentário. Eu amo quando as pessoas me perguntam qual que é seu nome. É um E a gente mistério não pra citou, algumas né? pessoas. A gente sabe que não citou. Aí as pessoas, qual que é seu nome? Aí eu, Xoxotine. Aí a pessoa, não é Xoxotine. Aí eu... Você conta, não? Eu conto às vezes. Conta. É porque eu falo que tem 2 momentos da minha vida. De quando eu era Giovanna Carolina e depois a Xoxotine. Aí eu falo DJ Giovanna Carolina. Por exemplo, no casamento que eu vou tocar com meu pai, vai ser DJ Giovanna Carolina. Ai, gente, outra pessoa. Que era eu lá com 15 aninhos tocando nos casamentos com meu pai. É Stephanie e Lady Gaga. Giovanna Carolina e Xoxotine. Chique. A gente tá indo pro fim do nosso episódio, então fica à vontade pra divulgar suas redes sociais. Ai, tudo. Mandar beijo. Não vou falar pra você soltar, Xoxô, gente, porque o beijos. episódio vai sair muito depois e ela não vai fazer sentido agora. Mas divulga as redes sociais pra gente conseguir ver a gente. Minhas redes sociais, elas são fáceis, porque era o único user disponível. Tipo assim, Xoxotine é uma coisa que você não vê sempre. Então, Xoxotine direitinho é o user de tudo. XOXOTTNI pra Instagram, pra Facebook, pra Twitter, X, né? Pra Trends, SoundCloud. tudo. SoundCloud, Xoxotine. Chique. Amo, não Xoxotine. precisa pagar arroba. É. E eu sou Carlos, Carlota, Carlocita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. Um beijo, me siga nas redes sociais, @carlosnog, Noog. Um beijo, um cheiro e até o próximo episódio. Obrigado pelo episódio de hoje. Acompanhe a gente em todas as redes, @podmadres, tudo juntinho. E eu sou o Ferci, Fercito, Ferciane, mas Falciane amor, jamais. Tá? Então, beijo, até o próximo episódio.